também faço serviço social. A gente está junto no segundo semestre. Você e João estão no mesmo ambiente. Massa, massa, seja bem-vinda. É um prazer te conhecer. A Kombi faz muito sentido. É um sonho muito massa. Inspira, pelo menos me tocou também. E seja bem-vinda. Espero que ao longo desses módulos a gente consiga construir coisas massas. Valeu? Alguém, gente? Por falta gente pra caramba, vocês não me Eu ajudam. posso me apresentar. Pode, Maria Vitória? Boa noite, eu me chamo Maria Vitória, tenho 23 anos. Atualmente eu estou cursando História na Universidade de Brasília, tentando terminar também, estou bem para o final do curso. Eu acho que um sonho, assim, pensando agora de imediato, eu queria muito ir no show da Beyoncé, mas eu acho que também é mudar a minha realidade, ter um futuro, assim, diferente das coisas que eu já vivi, passar menos sufoco e tal. Eu acho que é isso. Massa, Maria Vitória, seja bem-vinda. Disseram que foi lindo o show dela lá em Paris, hein? E só filmagens assim, mas fazer o quê, né? Daqui a gente segue lutando. Seja bem-vinda mais uma vez. E, pô, gente, assim, parece meio óbvio, mas papo reto, só da gente é, estudar, tá ligado? E tentar construir um futuro melhor, já não vou dizer, uma certeza que tu não vai passar necessidade nem nada do tipo. Mas eu acho que isso fala mais sobre a correria de cada um de estar aqui. É um prazer realmente estar aqui com cada um de vocês, porque cada um sabe a correria e o esforço que é estar aqui. E isso não é só sobre estudos, isso é sobre ser o corre da vida mesmo. Então, muito massa estar conhecendo vocês. Seja bem-vinda, Maria Vitória. Vamos lá, João Vitor, Laís Evelyn, Letícia, Luiz Eu posso Cláudio. falar. Pode. Opa, boa noite. Eu sou o Ezequiel, meu apelido é Morfeu, e responder sonho é difícil, né? Meu apelido é Morfeu, Deus do sonho e tal. É uma parada que eu sempre levei muito em consideração. Mas ultimamente eu acho que o que mais gera mesmo é a pergunta se sonhar é um privilégio ou uma necessidade, assim, muito sobre essa pira. E eu acho que o meu sonho é fazer com que sonhar seja não só elaborar coisas para o futuro, mas sim construir caminhos para que eles consigam ser realizados, sabe? Através da pedagogia, através da batalha, através de OSCs e intervenções culturais. Eu sou Morfeu, sou MC de batalha, organizo a batalha do Terminal Ceilândia e faço vários corres aí pela quebrada, pela comunidade. E curso filosofia também. Amanhã eu tenho reunião com o SEI, porque eles estão querendo me jubilar, é foda. É muito longe, tem que trabalhar e blá blá blá, mas vai dar certo. Esses caras é foda, né, velho? Pois aqui, seja bem-vindo. Muito massa isso que tu falou. Fiquei aqui pensando, né? Eu acho que sonhar é um direito, é uma necessidade, ainda mais no mundo que a gente vive, cada um aqui com uma realidade, assim, sou da mesma realidade que vocês, e cada dia mais as coisas, porra, cada porrada que dão, sabe? Cada realidade difícil, e eu acho que a gente tem os sonhos, né? A gente tem essa possibilidade de sonhar e de caminhar em um rumo que nos faça feliz, né? Eu acho que principalmente isso, essa nossa felicidade e as nossas realizações pessoais. E o foda é que eles querem transformar sonhar num privilégio. Você já imaginou que absurdo? Entendeu? Já imaginou se, porra, para eu sonhar eu tivesse que ser rica? Se para eu sonhar eu tivesse que ser branca? Ah, maluquice, né? Maluquice. Então, se tu precisar de um assistente aí, tu é Morfeu, né?
tu me chama, tamo junto e acredito muito também na potência dos sonhos e é um prazer te conhecer. Mais uma vez, muito feliz com vocês. Alguém mais se apresenta? Oi, tá me ouvindo? Tô mesmo? Tô? Tá. É, eu sou a Letícia, eu sou, eu sou da Ceilândia, tenho 20 anos, faço faculdade de licenciatura em dança no IFB, sou apaixonada nesse mundo da dança, sempre fui, e agora na educação, acho que levar a educação junto com a arte é muito importante para os meios da periferia, porque isso abre mundos diferentes pra galera que, tipo, acha que só vai viver um mundinho diferente. Pra mim, eu achei que, sei lá, eu ia viver no mundo pra sempre. Quando eu conheci a arte, portas se abriram, conheci outras coisas. Eu sou outra pessoa por causa da arte e por causa da educação. Então, eu quero muito levar isso pra. É um sonho que eu tenho de levar isso pros lugares da onde eu vim. E também ser muito foda na dança e, ó, sair pelo mundo. É isso. É isso mesmo. Prazer, Letícia, seja bem-vinda. A arte tem isso, né, de encantar a gente, né, de mostrar outras realidades e de construir coisas que existem muitas vezes dentro da nossa cabeça e a gente consegue materializar através da arte. Então, prazer te conhecer, espero que a gente siga junto aí nesses próximos módulos e vamos que vamos. Alguém mais quer se apresentar? Alguém mais vai se apresentar? Eu, salve, salve, boa noite. Eu me chamo Letícia, meu apelido é, sou mais conhecido como Fugazi. Sou produtora cultural aqui da cidade de Ceilândia, nascida, criada e residente dessa grande cidade. Meu maior sonho é que o sistema pare de dizer que a diabetes não tem cura para ficar desembolsando grana numa doença cara pra caralho. E é isso. Obrigada, Fugazi. Prazer te conhecer. Não, prazer te conhecer, não, mas prazer descobrir que teu nome é Letícia. Pra mim, assim, pô, não, sério, quando tu falou meu nome é Letícia, eu não acreditei muito. Nunca descobri. Nunca, pra mim, eterna Fugazi, é isso mesmo. É, e é isso, né? Porra, se esse sistema cair, mano, muita coisa já resolve pra nós. Fala tu. Muita. Grande parte dos nossos problemas seriam resolvidos. E o resto a gente resolve do nosso jeito, entendeu? Porque, Novos, pô, é isso, nós não vivemos, nós não chegou até aqui só de Brasil 500 anos com tecnologia desses caras, entendeu? São as nossas tecnologias dentro dos nossos territórios e com a nossa galera que faz a gente viver. Então, valeu, Fugazi, tamo junta e vamos com tudo. Vamos lá, galera. Quem vai se apresentar aí? Já foi todo mundo? Vamos ler o chat aqui. Seja bem-vinda. Samuel, meu nome é Samuel, sou da Ceilândia desde que nasci. Entrei aqui pelo cursinho do Confluências, eu era aluno. No momento, sou calouro em engenharia de computação na UNB e meu sonho é mudar a minha realidade e da minha família também. Vamos lá, Raquel. Sou Raquel Águila, vulgo Rax. Sou da Ceilândia, faço parte do Confluências e da diretoria de comunicação do Réu Florestano na UNB. Sinto que meu principal sonho eu já estou realizando, que é estar nos ambientes e poder fortalecer minha comunidade com as coisas que venho aprendendo no dia a dia. E nesse curso incrível que estou também ter a chance de conhecer toda essa galera que está no corre atrás dos seus e do sonho de viajar. Desculpa. E sonho em viajar de avião. Raquel, tamo junta. Você vai realizar todos os seus sonhos. Prazer te conhecer, Samuel. Vitor se apresentou por aqui também. Calma aí. Pessoal, boa noite. A minha internet está muito ruim, então vou me apresentar por aqui também. Meu nome é Vitor, também conhecido como Fafá. Atuo mais na área cultural, faço grafite, música e produção cultural.
Um dos meus sonhos é ver cada vez mais a cultura como transformação social. Tamo junto, Vitor, seja bem-vindo. Gente, fomos todos que querem se apresentar. Ó, são 8h30, entendeu? Vou Amiga, apresentar. desculpa te cortar rapidinho. Raquel aqui. Raquel! Ô, Raquel, prazer, minha amiga. De antigos carnavais, a gente. Galera, só lembrando que eu preciso que todo mundo esteja com a câmera ligada, tá? Senão a gente não consegue contabilizar presença e foi um acordo feito, tá bom? Nosso encontro, a nossa aula está sendo gravada e eu preciso que todo mundo interaja, esteja de câmera aberta, participe ativamente, tá bom? É isso. Bom encontro, boa aula, tô aqui para auxiliar vocês. Perfeito. Obrigada, Raquel. Deixa eu ver aqui. Beleza, Gabriel. Ah, só deixa eu me fixar aqui, deixa eu me marcar. Todo mundo me vê aí, todo mundo na moral. Gente, Raquel, já me apresentei, beleza, antes de gravar. Já mostrei aqui algumas das coisas que eu faço, o restante das coisas a gente vai mostrando e se conhecendo pelo caminho. Eu não falei, mas eu também tenho um sonho em me formar, em entregar meu TCC urgentemente, é um sonho de curta distância. Eu curso arquivologia na UNB. E, pô, vamos reunir aí esse bonde, fazer pelo menos um lanche lá na UNB, um RU, alguma coisa. Um dia eu passei lá. Não vou fazer esse comentário aqui, porque nós ainda não temos intimidade. Mas saibam que eu tenho um comentário a fazer, em qualquer momento ele vai ser feito. Mas vamos com tudo, vamos dominar o UNB. E vou aqui apresentar. Desculpa. Vou apresentar, gente, o plano de aula que eu falei para vocês, né? Opa, essa reunião está sendo gravada, beleza. Oh, meu Deus do céu. Todo mundo consegue ver minha tela, gente? Sim. É, essa Sim. daqui, Vejo. beleza. Essa daqui foi a aula que eu preparei hoje para gente. Eu vou falar sobre comunicação comunitária. E, primeiramente, eu vou apresentar nosso plano de aula. E aí, se vocês quiserem apresentar algo, ou falar algo, peraí que eu estou no final. Se vocês quiserem contribuir com algo nesse plano de aula, algum conteúdo que vocês estejam sentindo falta ou que vocês queiram aprender, vocês interfiram aqui e me chamem e eu penso numa proposta para a próxima aula. A ideia também é trazer alguns, como eu posso falar? Alguns especialistas em alguns temas para a gente conseguir construir junto, beleza? Nas aulas presenciais, no caso. E aí, as aulas aqui, elas vão ser mais teóricas, e a gente vai acompanhando o processo de pesquisa através da comunicação, tudo bem? Então, eu vou perguntando para vocês aqui como é que a gente vai estar, em relação à pesquisa, como é que está no território de vocês, e a gente vai construindo meios de comunicação e formas desse conteúdo, dessa ideia ser construída. Vamos lá? Então, hoje é o módulo 1, ou na verdade, desculpa, o módulo 3, a aula 1, que é a nossa aula online. Então, hoje a ideia é trazer o conceito, ideias e características acerca da comunicação comunitária, exemplos de comunicação comunitária no DF no Brasil, veículos de comunicação comunitária,
E aqui é o planejamento das divulgações e das distribuições das pesquisas que vocês farão nos territórios. Então, a ideia é, hoje, por exemplo, já joguei assim para vocês que a gente vai distribuir isso através da comunicação. Então, a gente já vai pensando cada um pouco até chegar o momento que a gente vai se encontrar e definir os rumos, pode ser? A gente vai ter a aula 2, que é nosso laboratório de criação, que é nosso encontro presencial, certo? Certo, Raquel? Certo, galera? Isso. E aí, vai ser, como eu falei para vocês, a dinâmica, né? A minha didática de dar aula. Eu gosto muito dessa coisa da prática, de vocês aprenderem fazendo. Pô, não sei se minha internet está boa, vocês me escutam tranquilo? Ou estou dando uma travada? Sim, tá Sim, tranquilo, sim. Então, a gente vai ter no módulo 2, no módulo 3, a aula 2, que é a aula presencial, o laboratório de criação. E aí a gente vai ter um primeiro momento que eu vou falar sobre a construção da imagem e narrativas, e também vou falar de fotografia profissional para vocês. O segundo momento, a gente vai ter um exercício prático sobre construção da narrativa e fotografia profissional com celular. Fotografia a partir do celular, enfim. Então, aqui, nesse primeiro momento, eu vou tá trazendo elementos técnicos da fotografia e o exercício vai ser, enfim, na narrativa, a contação de histórias a partir da fotografia numa série documental fotográfica. Ah, calma aí. Esse é o módulo 3. No módulo 4, a gente vai ter a aula 1 online, que é esse encontro aqui, onde eu vou apresentar conceitos, ideias e características do audiovisual comunitário. Vou trazer filmes, vídeos, coletivos e produtoras de comunicação comunitária no DF e no Brasil, para apresentar para vocês. Na nossa aula 2, no nosso laboratório de criação, a gente vai ter o celular na defesa dos direitos, a construção, o celular como ferramenta na defesa dos direitos. A gente vai ter um momento de apresentar para vocês como é feita a construção de um roteiro dentro do cinema, do audiovisual com celular e como isso é filmado. E aí a gente vai fazer um exercício prático sobre a construção da narrativa e do audiovisual. E aqui a gente já vai começar a definir e a executar as divulgações e as distribuições das pesquisas nos territórios. Então, voltando aqui só para a gente recapitular, perdão. A gente vai falar no módulo 4 de audiovisual, e aqui fotografia, e aqui no módulo 5 a gente vai falar sobre os direitos, a cidade, a moradia, a cultura. A gente vai estudar os meios de comunicação na comunidade e a gente vai aprender um pouco sobre texto básico jornalístico. A nossa aula 2, o laboratório de criação, a gente vai fazer um exercício de construção de narrativa jornalística ou sobre histórias sonoras, sejam podcasts, sejam histórias contadas, enfim, a gente tem diversos meios para a gente construir isso. E aqui no módulo 5 a gente vai definir as construções e as divulgações das pesquisas. Opa, calma aí. Boa. No módulo 6, né, que é nosso último módulo, a nossa primeira aula, ela vai ser para a gente ter essa consultoria e esse acompanhamento nominal dos projetos de comunicação de vocês, enfim, eu vou estar aqui, mas como esse apoio de vocês para tirar dúvidas e consultando um a um para acompanhar e ver quais as necessidades de vocês e o que vocês precisam para realizar essa divulgação.
E na aula 2 no laboratório, vocês vão apresentar para a gente, cada um vai apresentar como vai divulgar a sua pesquisa, como vai divulgar a pesquisa nos seus territórios e como a gente vai fazer dessa rede uma rede de comunicação, beleza? Alguma dúvida, questão, questionamento, reclamação? Não? Eu acho que vocês são mais animados pessoalmente, tá? É, Lá na. Ai, a dúvida que eu ia perguntar, já perguntarei não. Fala, mano. Oi, A Gabi. dúvida que eu ia perguntar é a mesma do chat, se vão disponibilizar o slide, os materiais. Pessoal, todos os materiais estarão na plataforma, tá? Slide, tem slide, questionário, resumo, referência, tudo na plataforma. Esse material, inclusive, eu acredito que as meninas já estão subindo, já foi enviado e já deve estar por lá, beleza? Vocês já encontram por lá. Alguma dúvida? Vocês querem que adicione aqui happy hour da galera? Não, né? Fica meio pá. Aí sim, continuando aqui, galera. O que é comunicação comunitária? O que vocês entendem, tipo, quando eu falo, sei lá, fulano faz comunicação comunitária. O que vocês entendem disso? Pô, eu entendo como se fosse algo feito da periferia para a periferia, tipo, da galera que entende o que a galera tá querendo comunicar ali. Não necessariamente pelo olhar do outro que não entende o que tá dizendo a respeito disso, da população ali em geral. Eu acho que é mais ou menos isso. Não sei não. Boa, Tainá. Mas aí, me dá um exemplo de comunicação comunitária. Alguém? Alguma? Eu tenho um Puxa exemplo. aí. Eu lembrei do Zé do Caroço, tem um samba, né? Da Alice Brandão, se eu não me engano, que ele tinha uma rádio comunitária, que ele colocava um serviço de alto-falante no Morro do Pau da Bandeira, e quem avisa é o Zé do Caroço, que ele vai fazer o alvoroço, alerta na favela inteira. É um bom exemplo de comunicação comunitária. Sim, é um bom exemplo esse, é um exemplo foda. Por exemplo, o carro de som, a gente fez uma ação na pandemia, né? Que era uma ação com carro de som, denunciando, informando os números de ajuda e os locais onde as mulheres poderiam pedir socorro ou ligar em caso de violência doméstica. E a gente fez isso a partir da comunicação com um carro de som e uma chamada. Sabe aquele cara que passa assim com o microfone dentro do carro de som, falando? Isso, por exemplo, é um exemplo de comunicação comunitária. Alguém falou? Influências Continuando. também da comunidade. Influencer, sim, influencer é um tipo de comunicação comunitária. É, então, gente, assim, a grosso modo, né, a comunicação comunitária é a comunicação que acontece dentro da comunidade, em prol da comunidade. Então, toda comunicação que é feita, sei lá, um anúncio de uma festa gratuita que passa no carro de som, isso é um tipo de comunicação comunitária, de divulgação comunitária, sabe? É uma ação em prol da comunidade que traz benefícios e garante direitos à comunidade que está sendo divulgada. Muitas das vezes a gente acha, né? Pô, ainda mais a gente que é jovem, a gente acha que os meios de comunicação é, sei lá, Instagram.
E a ideia é a gente entender que os meios estão comunicando para a gente muitas das vezes. Por exemplo, a tia que faz fofoca na esquina, ela faz um pouco de comunicação comunitária. Vocês não concordam? Quando o posto abre lá e ela vai lá avisar que o posto está dando vacina e sai nas ruas, ela não está fazendo um tipo de comunicação em prol da comunidade? Então, assim, Mas vezes de confusão, né? não, sem ser perreco, né? Hã? Não, foda é quando é perreco, né? Confusão não dá. Tá brincando aqui que às vezes, muitas vezes, as vias alternativas, né, levam mais informações mais verídicas do que a mídia tradicional, né, que muitas vezes omite ou tem uma visão tendenciosa, né? Sim, sim. As mídias alternativas, né? Inclusive aqui um pouco na apresentação, vou falar disso, e que muitas das vezes essa mídia comunitária, essa comunicação comunitária, ela é mais fidedigna à realidade, ela é mais fiel à realidade daquele território do que, por exemplo, as grandes mídias, né? Vou seguindo aqui para a gente já está se encaminhando para o fim. Então, aqui, a Peruso, ela vai falar que as expressões comunicação popular, comunicação comunitária, comunicação alternativa, ou simplesmente comunicação popular, é um guarda-chuva, uma categoria abrangente para falar de iniciativas de comunicação que ocorrem no âmbito dos movimentos sociais populares, associações comunitárias e demais articulações cívicas de segmento das classes subalternizadas organizadas. Hoje em dia, assim, na maioria das quebradas, eu não sei se vocês fazem parte, mas uma coisa que eu consigo observar muito são as associações comunitárias evangélicas, que fazem exatamente isso, né? Tem iniciativas, para além dos evangélicos, eu acho que a gente anda fazendo muita coisa, principalmente nos últimos anos aqui no DF, minhas manas produtores culturais estão aí de prova que a gente faz, que todo mundo anda fazendo um corre para todo fim de semana a gente movimentar o nosso território, o nosso ambiente, através de organização, associação comunitária, enfim, articulações dentro dos nossos coletivos, que somos subalternizados, mas ainda assim estamos organizados em prol da comunidade. Então, todas essas são expressões que meio que são um guarda-chuva para dizer diversas coisas que nós fazemos. Tá? Então, aqui a Perusa, a Bassi e o Júnior, eles vão falar do compartilhamento da visão da comunicação popular em colaboração com a dinâmica dos movimentos sociais populares, né? E isso faz parte do processo de conscientização, né? Os movimentos populares, os movimentos sociais, os movimentos culturais, eles só conseguem atingir o outro porque eles se comunicam, seja com uma caixa de som e um microfone no meio da rua, no meio de uma praça, seja fazendo uma batalha, isso só é possível através da comunicação. E aí aqui eles continuam, né? Ao se constituir nas relações sociais transformadoras, se valoriza o diálogo nas intersecções com a cultura local a partir da troca de conhecimento e potencialização do acesso às práticas de produção comunicativa de qualidade aos locais e espaços de interação, praticando a autonomia dos atores sociais em detrimento do discurso colonizador. O que eles estão falando aqui, né? Que a comunicação ela pode ser uma ferramenta para potencializar o que muitos de vocês já fazem no território. E, continuando, né? E um pouco do meu trabalho aqui é compartilhar ferramentas
e elementos técnicos que potencialize o que vocês já fazem. Eu não estou aqui para ensinar a roda, tipo, assim, eu não estou aqui para ensinar a Fugaz a produzir um evento, pô. Não estou aqui para ensinar o Ezequiel a produzir um evento, sabe? Eu estou aqui para instruir com ferramentas da comunicação coisas que vocês já fazem. E isso, o próprio fazer de vocês já é a comunicação. E esse curso ele vem para trazer ferramentas para o que vocês já fazem, já é? Então, só a comunicação, só continuando aqui, a comunicação comunitária é um segmento e uma sub-área do campo da comunicação. Embora ela não tenha sido tratada por muito tempo dentro das teorias da comunicação, mas hoje ela já é bem tratada, ela já é realmente um campo dentro da comunicação. E aí, por quê, né? Porque ela possui um corpo de conhecimento e uma pedagogia sistematizada, como a academia exige, mas que passa por atualização constante devido ao movimento que os próprios movimentos históricos fazem. Por exemplo, a gente estava fazendo projeto, a gente do Coletivo Duca. A gente fazia projeto, a gente visava pegar dinheiro público para premiar os nossos artistas e comunicadores, e aí veio a pandemia. E a gente teve que fazer o assistencialismo dentro da nossa quebrada. Eu nunca tinha distribuído uma cesta básica. E, de repente, eu me vi distribuindo 20 mil cestas básicas e tendo que comunicar isso, e tendo que comunicar às pessoas do território onde elas poderiam pegar, ao mesmo tempo que comunicava para as pessoas o trabalho que a gente estava fazendo durante a pandemia, porque os nossos estavam passando fome. E aí a minha comunicação não é sobre, a comunicação comunitária não é só sobre uma foto bonita, é sobre como eu comunico e conecto a minha comunidade, o meu povo, diante das necessidades do tempo. Eu, por exemplo, jamais eu dizia, pô, jamais vou fazer assistencialismo. Me vi de 6 da manhã, 10 da noite, distribuindo cesta básica em plena pandemia. Então, assim, a comunicação comunitária, ela vai variando de acordo com as necessidades da sua comunidade. Eu queria muito, de verdade, vou ser bem sincera com vocês, eu queria muito ter uma fórmula, uma fórmula que eu dissesse assim, olha, Tainá, no seu território você vai aplicar essa fórmula que ela vai dar certo, que vai ser a mesma coisa que vai dar certo no território de Planaltina. Mas eu não tenho essa fórmula básica dentro da comunicação. Porque vocês que conhecem os territórios de vocês, tipo, pô, Gabriel, eu queria muito poder te dar uma fórmula para tu construir ali a comunicação da Santa Maria. Mas não existe, não existe. É uma coisa que a gente vai construindo junto ao tempo, junto às condições históricas e do movimento que a gente exige. Porque pode parecer que a gente está falando só de comunicação, mas a gente também está falando de política e principalmente, né, a comunicação, a ferramenta, o celular, a câmera, enfim, são ferramentas que elas subvertem a lógica da história, né? Porque até 2000, quem era, sei lá, até 1988, fui boazinha com o Brasil, tá? Porque a verdade é que até 2006 não tinha, né? Não tinha. Quem era que escrevia história? Os brancos, os ricos que tinham direito e podiam ir para a academia, podiam ir para a universidade. Quando a gente pega uma câmera e a gente diz assim, pô, minha tia lá do Maranhão tem uma história muito foda, eu vou gravar a história dela e vou jogar aqui no TikTok. E esse vídeo viraliza. Você está subvertendo a contação de história, o poder de contar as histórias. E é isso que é tão perigoso na comunicação, né? Porque o recado chega e impacta. Então, assim, essa coisa da comunicação é uma ferramenta
para a gente fazer o que a gente já faz, mas que é uma ferramenta muito potente, porque subverte a ordem do mundo, subverte a lógica do mundo. É igual a gente fazer pesquisa. Pô, a todo momento são eles coletando os nossos dados. São eles coletando os nossos dados. Quando a gente diz assim, pô, a gente vai se juntar e a gente vai coletar os dados e fazer uma pesquisa sobre o nosso território, aí todo mundo já fica assim, vixe. Como aconteceu na Maré. Eu não sei se vocês conhecem, eu vou trazer direitinho para vocês, mas na Maré, eles têm uma rede onde eles mesmos fazem o censo deles. Tem o censo da Maré. Não tem o censo IBGE? Tem o censo da Maré, onde o próprio território e a própria comunicação e os agentes locais constroem indicadores sociais do seu território. Pô, isso daí é surreal, surreal. E a própria comunicação e segurança do território é feito pelos moradores. Por exemplo, quando está tendo uma área que está tendo tiroteio, eles colocam no grupo do WhatsApp onde é que está tendo tiroteio. E todo mundo evita de passar lá. Isso é um tipo de comunicação popular efetiva. Isso é uma comunicação em prol da sua comunidade. Eu vou trazer direitinho para vocês, na aula presencial, a galera da Maré, porque é muito surreal o que eles fazem, sim. Então, aí, né, continuando aqui os slides, assim, a comunicação popular, pode falar, Felipe. Ó, Eu achei depois de nós. interessante porque, assim, até os meus 11 anos eu morava no interior do Ceará e eu achei interessante compartilhar isso. A maioria do interior, eles utilizam moto. Então é muito difícil você ver uma pessoa habilitada, usando as regras tudo certinho. E aí é muito engraçado que eles têm um grupo, a cidade inteira tá em um grupo de WhatsApp, que é quando o Detran vai pra cidade. E aí, tipo assim, ninguém sai de casa de moto porque o Detran tá na cidade. E, tipo, eles têm meio que um grupo, ou então eles saem, ó, cuidado aí. Eles saem literalmente saindo na rua, assim, olha, tem a viatura do Detran tá um pouco mais abaixo, cuidado lá, hein? E a cidade inteira daqui a pouco sabe que o Detran tá na cidade e ninguém anda de moto, só os habilitados. É muito engraçado isso. Cara, é engraçado, assim, só, né, só que tá aí. Só que tem Mas, uma habilitação, né, gente? sim, mas assim, só reafirmando aqui, a comunicação comunitária, ela vem em prol dos direitos da comunidade e tudo mais. Mas esse exemplo que você trouxe reforça para a gente que já existe uma comunicação na comunidade. Já existe, gente. Às vezes é a gente que não está lá. Vocês já pararam para pensar que às vezes a nossa comunidade está conectada, seja pelo grupo da rua no WhatsApp? E nós não entendemos, muitas das vezes não entendemos isso como um espaço onde nós podemos ser comunicadores comunitários, onde a gente pode, por exemplo, divulgar o que está acontecendo na cidade no sentido de direitos, de, por exemplo, questão de vacinas, questão de distribuição de direitos, como o BPC, enfim, onde as pessoas podem achar informes sobre direitos. Esses grupos, por exemplo, são um espaço onde a gente pode se conectar. Eita, deixa eu caminhar aqui, né? Que falta meia hora. Então, aqui, continuando, mas muito bom exemplo, Felipe. Interior é muito bom, cara, não tem jeito, muito bom. Então, aqui, a comunicação comunitária, ela se desenvolveu mesmo, assim, os acadêmicos dizem que foi durante a ditadura militar, que apesar da ditadura ter sido muito dura e ter fechado muitos jornais, ter matado muitos comunicadores, ter feito muitas torturas e tal, foi também um momento onde os comunicadores eles se organizaram em prol da sua comunidade e construíram a comunicação comunitária e aí também a comunicação popular dentro dos movimentos sociais. Então, por exemplo, eles tinham que passar um comunicado dentro do partido ou dentro ali da organização de bairro para outro grupo sem que isso fosse descoberto. Porque se fosse descoberto, eles seriam torturados.
por exemplo. Então, assim, o esconder também faz parte da comunicação. Quando a gente diz, nossa comunidade está fazendo isso, a gente tá dando visibilidade para aquilo. E quando a gente não diz, a gente também tá tendo um movimento de esconder nossa comunidade, de esconder o nosso espaço. Então, aqui, e aí, nesse tempo de ditadura, vieram as ideias do Paulo Freire e seus seguidores, e trouxeram isso para dentro da comunicação, com a comunicação transformadora, a defesa da autonomia, e voltada para a educação popular, informal e não formal, em suas interfaces com a comunicação emancipadora. É, então, a comunicação popular, ela vai se distinguir nessa comunicação de resistência, né, onde vão estar também os fotojornalistas, principalmente fotojornalistas, jornalistas populares, e eles tratam, de certo modo, de uma contra-comunicação, e eles usam esse termo porque comunicação seria o que as grandes mídias e as mídias de massa fazem, né? E a ideia é uma contra-comunicação em relação a isso. Então, as grandes massas, elas são recheadas, por exemplo, vou falar nomes, está sendo gravado, mas tá. A Globo, ela tem seus interesses. Os marinhos têm seus interesses por trás da Globo, entendeu? É, eles têm interesses financeiros, eles têm interesse de narrativa. Pode até ver o jeito que eles falam que o nordestino é há 50 anos, é o mesmo jeito, é aquele cara sofrido lá do interior, tipo, gente, sabe, isso também é um interesse. O interesse de mostrar quem a gente é, o jeito que eles nos colocam, por exemplo, é, e a comunicação comunitária, ela vem muito nesse sentido, né? Ela é sem fins lucrativos, ela visa a horizontalidade, ela visa os direitos, a garantia de direitos dentro da comunidade, e ela é recheada por causas humanistas e reivindicações populares, né? Principalmente os de debate público e de formar uma visão crítica e diferenciada sobre os temas de interesse público. Então, assim, a comunicação comunitária, ela não deve a ninguém. O comunicador comunitário, ele não deve a ninguém. A única fidelidade que ele deve ter é com a comunidade dele. Mas ele não pode ser cercado por interesses financeiros, por interesses políticos, por interesses políticos que eu falo, todos nós fazemos políticas, né? Mas interesses pessoais, políticos, enfim. E aí a comunicação popular se caracteriza em processos comunicacionais constituídos no nível da comunidade, movimentos sociais, coletivos populares, que vão além de meios, canais, apesar do canal ser importante, como Instagram, rádio, enfim, e são processos implicados em lutas mais amplas por direitos, que inclui a comunicação direta face a face. Não sei se vocês já panfletaram alguma vez na vida de vocês, mas isso também é comunicação. Tipo, você está ali tentando convencer a pessoa e passar uma ideia para ela. Então, a comunicação face a face também é um tipo de comunicação que é muito usada pelos comunicadores comunitários. E aí ela é interpessoal, grupal, coordenação de ação, mobilização e ação coletiva. É conduzida por princípios de ordem pública, é guiada por finalidades educativas, de desenvolvimento social e de ampliação da cidadania. Esse é o motivo da comunicação comunitária existir. É sem fins lucrativos, propicia a participação ativa ao pertencimento de movimentos e organizações coletivas, expressa os interesses da comunidade e desenvolve mecanismos de gestão coletiva e de propriedades coletivas. Por último, cultiva a proximidade, pois tem laços de cunho comunitário com os referidos atores coletivos.
sejam eles de matrizes geográficas, de identidades étnicas, culturais, históricas, linguísticas, de ação política ou comunitária. Então, de alguma forma, a gente se conecta com a nossa comunidade. A gente está aqui seco. Aqui, eu trouxe esse slide para a gente falar rapidamente sobre a questão das redes sociais, né? Ao mesmo tempo que o celular e as redes sociais possibilitaram uma maior democratização, e também elas romperam, elas deram, não vou dizer romperam, elas deram uma nova cara para a comunicação, né? Porque antes, por exemplo, antes a gente só assistia TV, então a gente só recebia as informações, vocês concordam? Tipo, a TV emitia, passava pela TV e a gente era o receptor da informação. Com o celular, com a internet, isso possibilitou um novo rumo. Hoje eu posso abrir aqui meu celular e falar o que eu quiser. Eu posso emitir um comunicado. Eu posso ser o emissor da informação e o Gabriel, a Thay, por exemplo, serem os receptores. Então, o celular, de certo modo, ele democratizou, sim, o nosso acesso à comunicação e, para além de sermos os receptores da informação dentro do celular, nós também emitimos informação. Como eu falei para vocês, por exemplo, a gente botar lá uma atualização da semana na comunidade, num grupo de WhatsApp, é o quê? É a gente sendo emissor da informação. É a gente comunicando para os outros. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem aí, né, as redes sociais, que são geridas por grandes monopólios, que não é nada diferente, né, do que na indústria alimentícia, enfim, na comunicação é do mesmo jeito, né? E aí os grupos dominam também além de dominarem economicamente, eles dominam politicamente, eles controlam os meios de comunicação, e agora eles também controlam, né, os portais informativos da internet. Então, assim, parece que é independente, né? Mas o anúncio que passa lá é o quê? É algoritmo. É o algoritmo de uma grande empresa te influenciando a comprar. Quando passa lá, sei lá, Bolsonaro não sei o que lá. É o quê? É gabinete, tô zoando. Ia dizer gabinete do ódio. Mas aí, para além disso, é o quê? É o cara te influenciando, é colocando ali a informação na tua frente. E hoje, no Brasil e também no mundo, a gente tem os grandes grupos que dominam esses portais informativos da internet, né? E a gente tem uma sigla chamada GAFA. O Google, a Apple, o Facebook e a Amazon, que, na aparente neutralidade algorítmica, reformam o poder econômico, político e redefinem o sentido social. E aí vai qual o sentido social? O sentido social dos hábitos cotidianos, do significado do trabalho, do consumo, da comunicação e principalmente do nosso isolamento das pessoas. Então, assim, a gente, ao mesmo tempo que o celular nos beneficia, o celular nos distancia, muitas das vezes nos distancia da nossa comunidade. E aí parece que é uma neutralidade algorítmica, mas muitas das vezes a gente posta alguma coisa de conteúdo político, de conteúdo de viés ideológico, por exemplo, Paulo Freireano, e o próprio algoritmo já não deixa você ter um alcance daquilo dali. E aí eles colocam que tem uma neutralidade, mas não tem. Tem aí o Google, a Apple, o Facebook e a Amazon, que, por exemplo, definiram os rumos da política norte-americana, que com isso definiram os rumos da nossa política. Então parece que é só comunicação, mas é muito mais do que comunicação. E aí, nesse contexto, é ilusório considerar que todas as ações internas e externas que movem os movimentos sociais populares estão ou passam pela internet. Todos nós estamos na internet. Além de existir toda uma praxis que é ação, reflexão, ação,
que permanece no nível interno, a comunicação face a face e grupal, as faixas, o rádio de alto-falante, o poste, o carro de som, a rádio comunitária, o vídeo, as caminhadas, as fotos, continuam em vigor, segundo a realidade de cada lugar. Entre outros, há outros aspectos a considerar, justamente relacionado às singularidades regionais. E isso é muito importante, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que existe aí a GAFA, essas grandes empresas, a gente tem o que existe de mais importante na comunicação. Porque se isso daqui acabar, se sei lá, cortam todos os satélites de internet. Isso daqui acaba, pô. Isso daqui acaba. Mas a gente continua com o mais importante, que é a comunicação face a face, o dia a dia com a nossa comunidade. Isso ninguém tira. Então, assim, antes da gente pensar em se comunicar aqui, a gente pensa a comunicação com o outro, com a outra pessoa. É o outro humano que vive a mesma realidade que você. Entendeu? Então, o mais importante a gente tem. Então, a comunicação popular comunitária, ela vai transitar, né, dessa coisa presencial, ao mesmo tempo para essa coisa digital, né? E isso vai depender muito do contexto que a gente está. Eu fui dar um curso na Chapada dos Veadeiros, lá em São Jorge, não sei se vocês conhecem. O Gabriel estava lá. Gabriel foi comigo, Gabriel Soares. E ali, Gabriel, você acredita que a principal forma de comunicação deles não é o WhatsApp, não é celular, é a rádio comunitária. Porque quando chove, chove muito e a internet para de pegar. Aí eles ficam sem comunicação e todos os comunicados são enviados pela rádio. Tipo, quando alguém morre, eles comunicam na rádio. Isso é uma forma Isso de é muito bizarro, isso é muito de interior. Minha avó costumava ligar o rádio tipo 6 da tarde. Ai meu Deus, deixa eu ver se alguém morreu. E eu, que horror, vó. Ela, não, porque eles colocam aqui. Isso é muito bizarro. E ali eles contam tudo nas rádios comunitárias, eles contam os políticos que vieram, eles contam os equipamentos que chegaram na escola, os equipamentos que chegaram no posto de saúde, as obras que vão ter. Então, por exemplo, essa questão da comunicação comunitária, ela vai variar de região para região. E o mais importante é a gente saber se adaptar e saber estar nos lugares e comunicar e contribuir com isso, independente do lugar que seja. Então, a gente não sente tanto isso porque a gente está em contexto urbano, né? A gente está meio que próximo à capital do país, então a gente não vai sentir muito. Mas assim, qualquer interior, qualquer pessoa que já foi para o interior vai saber disso. E, e aí, aqui ela, Peroso ressalta que esse termo comunicação comunitária, ele é um guarda-chuva, viu, para falar de vários meios de comunicação e que o importante são produções comunicacionais que enfrentem a comunicação, os meios de comunicação hegemônicos, os grandes jornais, por exemplo. E aí aqui vai falar, né, que muito antes da comunicação comunitária ser reconhecida na academia na época da ditadura, já existia na época dos pasquins dezenas de outros jornais que faziam comunicação comunitária. Aqui a gente tem, por exemplo, o Binômio 7, de 1952 em Minas Gerais. A gente tem a PEBLE, que é tipo pobre, né? A PEBLE, de 1917. Então, assim, a gente tem diversas comunicações é, nessa questão de comunicação comunitária, como eu já falei para vocês. Ninguém aqui está inventando a roda, não, gente. A gente só tem que se adaptar às ferramentas do nosso tempo, entendeu? A gente não precisa ser o grande inventor, a gente tem que entender o que o nosso tempo necessita, quais os comunicados, o que a minha comunidade necessita de informação.
Por exemplo, as crianças que não têm acesso, que vivem em condição de vulnerabilidade, que não têm acesso ao Bolsa Família, que as mães não sabem nem como conseguir esse direito. Isso é uma forma da gente ajudar e comunicar para a nossa comunidade. A garantia de direitos básicos das pessoas. Fala comigo, Davi. Só para trazer um exemplo de comunicação comunitária mais no nosso território, né, na Ceilândia, por muito tempo os movimentos por moradia aqui na Ceilândia tiveram instrumentos de comunicação comunitária. A Associação dos Incansáveis de Ceilândia teve, a partir de 78, o jornal Voz da Ceilândia, que era super comunicação comunitária, uma imprensa alternativa, de produção própria do movimento por moradia aqui no DF, se encontravam ali no centro de Ceilândia e entregavam os jornaizinhos, né, cartilhas, que a gente ainda tem acesso a algumas, mas muitas perderam, mas tem esse A Voz da Ceilândia. Tinha o Jornal do Bolinha, do Setoró também, que é a galera também do movimento por moradia. Então é isso. Então, também na nossa quebrada já teve várias coisas assim, de imprensa alternativa, né, que foram muito fortes para publicar e, e difundir, né, essas lutas e procurar por esses direitos por meio da comunicação comunitária, né, por meio dessas produções independentes dos movimentos sociais, da imprensa alternativa mesmo. Sim, e aí, assim, também a gente tem que entender que é um lugar, ai, porque não existia na academia, né? Porque a gente sempre fez. A gente sempre fez, não é segredo para ninguém que a gente sempre fez. Vocês, é isso, né? A hegemonia que não reconhecia o quanto a gente fazia. É, então, aqui, né, eu trouxe um pouco de Paulo Freire para gente, que eu perguntei para vocês qual era o sonho de vocês, né? E aí falei um pouco das ferramentas que a gente pode usar para transformação. E aqui tem uma frase dele que eu gosto muito, que não há esperança na pura espera. A desesperança nos imobiliza e nos faz sucumbir no fatalismo. Enquanto necessidade histórica, a esperança precisa da prática para tornar-se concretude histórica, que é uma coisa que acredito que muitos de nós já fazemos, mas que diante da nossa realidade, diante, né, das coisas duras da nossa vida e tudo mais, dos fatalíssimos da nossa vida, eles nos fazem sucumbir, né? E a esperar, ai, vamos esperar para ver se o Estado vem aqui no meu território. Isso nunca existiu, né? Sempre existiu essa necessidade, e eu acho que mais disso, mais do que isso, né? A esperança. Então, um pouco do que a gente vai construir aqui, como eu falei para vocês, eu não tenho os meios. Assim, eu tenho as ferramentas, eu tenho um pouco de conhecimento para compartilhar e vai ser uma trajetória onde a gente vai descobrindo aqui como cada um se comunica com o seu território. Porque o Davi vai compartilhar coisas que é completamente diferente do Felipe, que vai ser diferente do Gabriel. Então, da gente, através da prática, né? Da gente ir praticando um pouquinho em cada módulo, um pouquinho em cada momento, para a gente conseguir construir é, é, esses nossos sonhos, né? Que no fim, eu perguntei para vocês quais eram os sonhos de vocês. E a maioria dos sonhos são coletivos, né? Vocês perceberam isso? Tipo, quem foi o mais individualista falou, ai, quero melhorar minha vida e a da minha família. Então, por mais que o sonhar esteja num lugar muito nosso, quando a gente escuta o outro, a gente percebe que os nossos sonhos são mais comuns, né? E são mais próximos do que de fato a gente imagina. E muitas das vezes a gente fica, por exemplo, agora cada um na solidão da sua casa, e a gente acha que, poxa, a gente está cada um solitário, né? Cada um na sua, mas até no sonhar, entendeu? Até na coisa que para muitos parece boba,
É uma coisa bem perigosa, né? E até na coisa mais perigosa que vocês fazem, vocês pensam coletivo. Então, acho que a gente tem muito a construir aí nesse caminho. Deixa eu só terminar aqui. Que outra frase do Freire que eu coloquei? A gente já está chegando a 9h30. Eu tenho mais alguns slides para mostrar para vocês sobre comunicação comunitária. Mas não vou me estender. Acredito que no próximo nosso encontro presencial a gente consiga terminar um pouco mais. E aqui eu vou colocar mais uma frase do Paulo Freire, que é essa daqui, né? Não há utopia verdadeira fora da tensão entre denúncia de um presente tornando-se cada vez mais intolerável e o anúncio de um futuro a ser criado, construído política, estética e eticamente por nós, mulheres e homens. A utopia implica em denúncia e anúncio. A nova experiência do sonho se instaura, na medida mesma em que a história não se mobiliza, não morre. Pelo contrário, continua. Então, termino essa minha primeira aula, esse primeiro módulo, desse módulo 3, falando para vocês que o começo da aula, a pergunta dos sonhos, na verdade, é só uma continuidade do que muitos de nós já fazemos. Às vezes a gente se perde, a gente esquece de sonhar, é trabalho, é escola, é filho, é faculdade, é a vida acontecendo. E cada vez mais, né, no momento que a gente vive, acho que, poxa, guerras e guerras, esse ano tá foda. As diversas violências que a gente vive, a diversa negativa de direitos que a gente vive, né, torna cada dia mais intolerável o presente, né? Mas ao mesmo tempo é muito bom estar aqui com vocês e poder ter a esperança de um futuro a ser criado e que a gente aqui dentro desse projeto a gente consiga se conectar e se formar quanto rede para além do projeto, porque, pô, vocês são muito foda. Muitos de vocês eu já conhecia, já era fã. Os que eu conheci hoje também estão me tornando fã. E é muito bom não me sentir sozinha e saber que eu posso contar e caminhar com vocês. Esse material, ele está disponível já para vocês, acredito eu. Se alguém quiser falar alguma coisa, trazer algum conteúdo, durante as aulas. Então, só para explicar por cima, né, faltam 8 minutos, 7 minutos, só para explicar por cima para a galera que não pegou. Então, a gente vai trabalhar fotografia, audiovisual, podcast, gravação, histórias narradas, jornalismo. Isso daí é um pouco do conhecimento que eu vou compartilhar com vocês. Também a gente vai falar de roteiro no meio disso tudo. E fiquem à vontade para interromperem a aula, falarem o que quiserem, que eu normalmente sou mais brincalhona, que está sendo gravado, entendeu? Mas eu gosto de uma coisa mais de piada, nós somos próximos, nós temos as mesmas idades, então, na aula presencial, pelo amor de Deus, não fiquem calados desse jeito. Beleza? Alguma dúvida? Não, né? Pô, galera. Raquel, Não, muito obrigado. Muito massa. Gente, só lembrando e avisando para vocês também que para vocês comentarem sobre a aula lá no feed da Pluriverso, que a gente mostrou para vocês também como é que funciona lá a plataforma. E como vocês comentarem, colocarem fotos também, se alguém tirou print da tela, podem postar lá. E comentem, falem como foi a aula, o que que vocês acharam. E é isso, galera. gente, só pedir uma coisa antes de vocês saírem. Alguém aí consegue tirar um print da tela com todo mundo com a câmera aberta, por favor? Eu tirei um print aqui, só que eu não sei se pegou todo mundo, mas eu tirei um print aqui agora. Deixa eu ver se eu consigo, peraí. Acho que já tem muita gente, não vai. Pô, pode ser dois, não? Tira um, depois tira outro?
Pode ser qualquer um de O vocês Farol aí. vai aparecendo agora. Tirei um aqui, eu vou tirar um outro aqui de baixo, peraí. Rapaz, mas tem Só gente nesse trem. a máquina também. Fiquem aí que eu vou tirar. Tem que tirar mais um aqui. Pode deixar aparecer. Aqui Aí, deu todo. aí Obrigada. eu tirei três. Ótimo. Maravilha. Mandem Gente, lá no grupo os prints, viu, gente? E no feed também, não esqueçam. Pode falar. 9h25. 9h25. Acredito que a gente pode ficar por aqui. Já falei muito, vocês já me conheceram, já conheci vocês, a gente já trocou um pouco sobre comunicação comunitária. Então, vamos encerrando. Segundou. Boa semana para todos vocês. A Jéssica pediu o seu Instagram, acho que também é importante compartilhar o seu Instagram pra gente conhecer mais de perto o seu trabalho, viu? Boa, gente. Nem Isso, mostrei muito. se você puder colocar o seu Instagram pessoal, porque o outro eu já coloquei lá, do seu projeto lá. Aí só o pessoal mesmo agora. Gente, me adiciona aí no grupo, por favor, alguém. Eu adoro o grupo de vocês. Pode deixar. Obrigada. Então, boa noite para todo mundo, boa semana, bom corre. Vamos com fé e com sonho, porque, porra, nós é foda pra caramba. Até o próximo encontro. Valeu? Aula zona, hein? Até o próximo. Valeu.